só, hoje, dia 1 de outubro, inclusive foi na minha época de pânico aqui, eu briguei, porque eu falei dia 1º, só rola dia 1º, mas não, é dia 1, funciona. Dia 1 de outubro, tá certo falar também, é dia do idoso. E afinal, fica aqui a pergunta entre nós, né? Nunca é tarde para recomeçar? Um bom exemplo que a gente deu agora do Marcelo Antoni, claro que em diferente contexto, mas essa capacidade de reinvenção tem que estar presente dentro de todos nós em algum grau, né? Será que são só aqueles com idade avançada, porém, que tem que fazer esse grau de reinvenção? Ou será que a galera mais jovem também está precisando sacudir a poeira e, enfim, tomar tenência e virar a chave? Essa geração Z, pelo visto, está cada vez mais cansada e cada vez mais idosa nos hábitos, Palumbo. Eu acho que isso não te surpreende. Muitos não estão bebendo, estão querendo um banquinho na balada para descansar, e isso indo, claro, na contramão dos mais velhos que estão querendo aproveitar até o último segundo, requebrar o esqueleto, como eles diriam, e a gente vai entender um pouco dessa incoerência, talvez, ou dessa surpresa de tendências da sociedade moderna, dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo, com ninguém melhor que meu querido Guilherme Batilani, que está aqui com a gente, sabe tudo e mais um pouco sobre o comportamento humano, entende os deuses algoritmos da rede social como poucos. Fala, meu bom Guilherme Batilani. Beleza, irmão? Como é que você está? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Vocês estão bem? Como é que estão? Acho que todo mundo aqui deve conhecer algum exemplo nesse sentido, né? Aquele coroa que tem aquele espírito mais rebelde, que não quer aceitar o avançar da idade. E também aquela galera de 30 anos que já está com barriga de chope, parece que já está largado e não quer mais saber da vida e quer só ficar ali com um boi na sombra. O que você acha? Eu acho... André, tem uma frase que todo mundo certamente já ouviu pelo menos uma vez na vida, que de alguém mais velho, que é tudo que eu queria na minha vida era ter a sua idade com a cabeça que eu tenho hoje. E, de fato, por muito tempo depois, eu escutei isso muitas vezes e hoje eu vejo uma filosofia muito profunda nessa fala. Porque, de fato, a maneira como as pessoas da última idade enxergam a vida é de uma maneira completamente diferente da como o jovem enxerga a vida. Inclusive, Nelson Rodrigues falava, né? Jovens envelheçam. Que, basicamente, a vida vai passando e ela vai mostrando pra gente o quanto ela deveria ser muito mais leve do jeito que é. Quando a gente é jovem, a gente fica ansioso para as coisas acontecerem, a gente tudo acha que o mundo vai acabar, que o fim de relacionamento é o fim da vida. Na juventude, um nome no Serasa, uma conta no banco, a gente acredita que é o motivo do fim da vida, e a vida vai passando, a gente vai percebendo que não, que ela não acaba quando a gente descobre que a vizinha não gosta da gente, que ela não acaba no final de relacionamento, que ela não acaba com uma dívida no banco. Eu acho que é por isso que os mais velhos enxergam a vida com tanta leveza e tanta felicidade, inclusive por isso que querem aproveitar tanto, porque agora a longevidade está dando essa oportunidade. Veja que condições ideais, né? Você tem um dinheirinho guardado, você tem a energia de um jovem e tem a leveza de um adulto. Gancho perfeito aqui só para anunciar o retorno aqui para todo mundo que está sintonizado no Morning Show, na Rede Jovem Pan de Rádio. Estamos recebendo aqui o nosso querido colunista, especialista no comportamento humano e nas redes sociais também, Guilherme Batilani. O papo da vez é o seguinte: por que essa nova geração que está vindo por aí está cada vez mais cansada e parecendo idosos, carcomidos, desistindo de curtir a vida, enquanto uma galera que já está mais coroa está aproveitando aos montes aí o que lhes resta aí nessa quadra final da vida, por que não? Vamos aqui trazer o nosso Mano Ferreira também. Palumbo, fica à vontade. PP? Eu tenho uma tese. Eu acho que nossa geração ainda é muito escrava das telas e do excesso de estímulos e informação. E aí acaba, às vezes, tendo dificuldade de se desconectar um pouco e curtir a vida real. E isso cansa. Eu acho que tem esse lado. Qual é a tua visão, Gui? Perfeito, mano, perfeito. Eu acho que a maneira como a gente socializa tá mudando muito, né? Antigamente, a única forma de você socializar era no olho, era sair na rua, ir pro bailão de arrastapé, ir pro boteco da faculdade, você de fato sair. E como existe uma socialização via internet hoje, que é muito mais fácil, inclusive a gente não é rejeitado pessoalmente, né? Quando a gente abordava as meninas antigamente, não tinha jeito, tinha que olhar no olho delas, perceber o desprezo e ir embora. Agora, como as abordagens acontecem todas socialmente, via internet, as pessoas não querem o risco mais, querem se socializar na certeza absoluta que a internet traz, né? Mais ou menos, dado aí que tem gente achando que está namorando com Elon Musk, por aí, né? Nem sempre a internet dá essa certeza toda, pelo contrário. Palumbo, David?
Não, eu fico impressionado com os meus afilhados, né, já são adolescentes, quando a gente vai viajar para algum lugar, por exemplo, praia. Eu, na minha época de praia, se tivesse chovendo, como as opções eram poucas, claro, né, você curtia na chuva mesmo, tinha que curtir aquele momento. Então, assim, era viver e viver, não tinha outra alternativa. E hoje em dia fala assim, vamos pra praia. Ah, calma aí, espera um pouquinho, aí quer ficar no celular. Então, assim, como lidar hoje em dia, né, Gui? Saindo do celular, David, não tem o que fazer, cara. Quando eu tô entre os meus amigos, às vezes, eventualmente, a gente tá em algum lugar, numa roda, e tá todo mundo mexendo no celular, eu vou lá, crio um grupo no WhatsApp na hora e falo, bom, se for pra gente conversar, vai ser por celular então já crio um grupo no WhatsApp na hora. Acho que a gente tem que colocar limite, cara. Tem uma coisa que eu me orgulho muito, é de chegar no final do dia e o meu celular tá com 50% de bateria, mais. Eu tenho certeza, o meu dia foi muito bom. Quando eu chego no final dele, eu tô com mais de 50% de bateria. Eu acho que, eventualmente, a gente vai se desprender em algum momento disso e vai voltar à vida real. Tô com esse prognóstico positivo, né? Espero que isso de fato aconteça. Difícil discordar, é um baita de um parâmetro você ver, enfim, mais de 50% mais de bateria, porque realmente você conseguiu interagir mais com as pessoas e se envolver de fato nas suas interações do que ficar só, enfim, desviando o foco, mas também é fácil falar, cada vez mais E uma dificuldade é que pessoas importantes se sentem carentes quando você não responde imediatamente no WhatsApp. Verdade. Por exemplo, o nosso amigo Pepe, ele passa 2 dias sem vir e já cobra. Não me mandou mensagem. Mas aí ele é mimizento. Mimizento. Não, teve um dia que mimimi. Teve um dia que esse sujeito aqui me deu uma cobrada aqui depois do programa, porque o esporte também não estava deixando ele falar. Eu vim aqui num espírito... Supostamente, mas você estava deixando ele falar. Sim. E muito. Sim. Num espírito conciliador, eu vim tentar aqui, enfim, botar panos quentes. E aí mandei até um áudio, exagerei no áudio, eu confesso. Eu te dou esse benefício da dúvida aqui. Mandei um áudio ali de 3 minutos e meio. Podcastzinho. E ele ouviu e não respondeu, mas ficou por isso. Ele é carente. É parecido com hoje. Tô uma hora sem falar. Mas também, né? Vou falar agora. Sem falar uma hora. O Glauco já foi no ponto aí. Uma horinha sem falar. Vou fazer um convite pra você. Muito. Hoje vai ter o Miss Melhor Idade lá no Círculo Militar. Vambora lá? Miss Melhor Idade no Círculo Militar. Exatamente. A minha mulher vai ser jurada lá disso daí. É muito bacana isso, que a gente vê as pessoas ali da melhor idade muito felizes, contentes, alegres, aproveitando a vida. Enquanto isso, o que o Mano falou é a mais pura realidade. O meu filho tem 11 anos e às vezes ele quer ficar jogando videogame e não quer ir no clube jogar bola. Claro que eu vou lá e corto isso na hora e coloco ele no clube. Eles querem ficar o tempo todo nas telas. Ainda até eu fico me contorcendo aqui só de pensar que deve estar nesse nível mesmo. Enfim, eu tenho sobrinhas mais jovens, eu vejo que tem que ser linha dura na rédea curta, nesse controle também do uso de tecnologia. Eu vou pedir aqui, como a minha diretora Helena me avisou, vamos me despedindo da rádio, amanhã, 10 horas. Estamos de volta aqui no Morning Show. Tchau! É isso aí, a gente segue em frente aqui para você que está nos assistindo. O David de Tarso pediu a palavra. Não, parece que os prazeres mudaram, né? Por exemplo, hoje em dia a interação com a tela é mais atrativa do que dar um passeio de carro, do que jogar uma bola, do que praticar um esporte. Então tudo isso parece que tá ficando sem graça. A única coisa que tem graça é realmente a tela do celular, a tela da TV com o videogame, então... É um aspecto viciante. Lembrem aqui, Pepe, eu já vou acionando em você aqui. Eu trouxe a pergunta aqui, a enquete do dia no nosso site www.jovempan.com.br. Afinal de contas, você do outro lado da tela se identifica com a sua idade? Vamos ver o que o nosso querido respeitável público de Morning Show respondeu. Basicamente 66, batendo de frente ali. Não, 52,4%, 47,6% cravando que sim. Gui, isso te surpreende? Negativo, porque é o que vocês mesmos comentaram, os jovens estão se comportando como idosos. A coisa mais prazerosa que é da nossa idade é a nossa energia, a galera está usando a energia para ficar sentado no sofá mexendo no celular. E, de fato, o disparo de dopamina, que é o tempo todo, né? O tempo todo que o celular causa, torna um vício que é difícil sair dele mesmo. E o Palumbo está fazendo muito bem em tirar isso dos filhos. Dar o limite para ele não ficar isolado socialmente, né? Ele tem que ter o papo com os amiguinhos sobre a internet, mas com limite, com certeza. O Palumbo fazendo muito bem, com certeza. Pois é, a gente tem sérias dúvidas se o nosso querido Mano Ferreira e o nosso querido Felipe Monteiro se incluem nessa... Porque, enfim, você tem 44. Quantos anos você tá, Pepe? 38. Nossa, de cabeça é 90. Exato. Eu não sei se eles se incluem nessa estatística aí.